Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Hanou, do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. E na última semana nós falamos um pouco sobre a questão de pecados, falamos sobre Cabala, falamos sobre Satã e falamos o que seria ou não fazer o mal para si e para outras pessoas. Lembrando sempre que a gente pegou uma pegada foi ótima, né? A gente teve uma pegada um pouco judaica e um pouco indiana, meio Vaishnava da vida, saca? Então o que rola? A gente não vai deixar claro que a nossa única visão é a visão correta e etc. Porque muitos de vocês devem ter percebido que no próprio texto eu citava algumas outras vertentes mágicas também, e mostrando que isso é uma visão que é uma junção dessas outras visões. Por quê? Porque cada um acredita que existe alma, mas cada um trabalha com a alma do ser humano de forma diferente. Alguns de forma mais manipulativa, alguns de uma forma que engrandece mais e liga mais ela com Deus. Então não existe a forma correta, mas existem visões sobre o assunto e foi isso que a gente trouxe nessa última semana, nas últimas 3 matérias. E também vamos falar um pouquinho da Cabala, porque enquanto na Atos Negros a gente conversava um pouco sobre o que é a alma e etc., na Imperium Fortuna a Delirium estava postando matérias sobre os chakras, né? E então a gente tem a Cabala e a Árvore da Vida, falando um pouco sobre a evolução do ser humano e o que é ou não errado. E a gente tem os chakras mostrando como isso afeta o corpo do ser humano. Porque ela falou um pouco sobre as anomalias de chakra, que é um tema bem conhecido, né, da galera do ocultismo, quando a gente está falando sobre como o corpo reage às ações que você toma na sua vida. Então, quando a gente tem algum chakra funcionando de forma que não deveria, nós chamamos isso de anomalia de chakra. Cada anomalia de chakra vem de um determinado chakra em si e trazendo uma determinada consequência para o corpo físico e para o corpo astral em si. E isso tudo a gente trata lá na imperiumfortuna.com. Então, quem tiver mais interesse, dá uma olhada lá. E aí a gente vai fazer essa ligação. O que o chakra, que é um negócio hindu, tem a ver com a Cabala judaica? Bom, a Cabala judaica, ela... Vamos citar a Árvore da Vida, onde a gente tem os Sefirot, Sefira, etc., que na verdade são os arcanjos que são responsáveis por determinados aspectos positivos da humanidade em si. Eu estava inclusive conversando com um membro lá da Imperium no WhatsApp, que ele está querendo fazer uma árvore, escrever ou desenhar uma árvore da vida, onde a gente teria as Sefirot e a gente teria as Qlipot, certo? Na mesma árvore. É uma ideia interessante, principalmente de cunho artístico, mas de cunho prático não tem lá muita utilidade, porque a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma existe, a outra não. Então, se você levar em consideração realmente a Cabala em si, como ela foi criada e feita, você vai encontrar ali que ela veio antes do ser humano, certo? Ela veio antes de demônios. Então você tem o Deus, né, que foi o criador da porra toda. Depois você vai ter a criação dos anjos. E esses anjos, na verdade, são os aspectos que a humanidade viria a conhecer depois que o humano fosse criado. Então na Cabala você tem cada Sefirot lá representada por um arcanjo. E cada arcanjo representa um aspecto positivo da humanidade. Tanto que quando as pessoas entraram numa moda de Cabala, por culpa da Madonna, a gente teve a questão da caminho do meio, caminho da esquerda, caminho da direita. Onde algumas pessoas acreditavam que o caminho da mão direita era o caminho bonzinho, o caminho do lado esquerdo era o caminho malvado, o caminho do meio era o caminho não sou um nem outro. Isso é uma grande palhaçada, né? Porque na verdade a gente sabe que na Cabala, na Árvore da Vida, o que ela representa são os estágios da sua vida, e você provavelmente vai passar por quase todos eles até chegar em Deus. Lembrando sempre que os judeus, a ideia de vida deles é morrer e voltar a Deus, porque aí eles vão ser eternos, eles não morrem,
certo? Então não tem isso dele virar um super-herói, dele virar um deus. Ele quer voltar ao próprio Deus, e lembrando que a Cabala é judaica, certo? Então, esse lance de eu sou da mão esquerda, eu sou trevoso, é uma grande palhaçada, uma grande babaquice, certo? Os aspectos que você tem, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, quanto no meio da árvore da vida, que é o que definiu isso, nada mais são do que arquétipos, simbolismos, representando as capacidades e poderes mágicos incríveis que os arcanjos já tinham antes da humanidade nascer, e praticamente todos eles são positivos, tirando um, que nem é um arcanjo, se não me engano, que é Daaf, e que nem sempre é representado na árvore da vida. Daaf, ele é um dos últimos pontos antes de você alcançar Deus, certo? E ele é exatamente o ato da incerteza, de você não conseguir concluir o seu caminho e voltar a Deus. E aí é onde você fica zanzando na árvore da vida porque não consegue passar de lá. Alguns estudiosos mais moderninhos concluíram que Daaf, na verdade, era o seu caminho para a árvore da morte ou árvore quilipótica. O que não é uma verdade, porque a árvore quilipótica não existe. A árvore quilipótica deve ter sido um gordinho careca que mora no porão da mãe, e ele estudava muito sobre Cabala e a vida dele era sempre uma merda. Ele achava que só estudar a Cabala seria o suficiente. Mas não era. Porque só estudar não te leva a lugar nenhum. Você tem que estudar e você tem que praticar. Tanto a vida quanto a magia, certo? Então, em um dado momento, ele falou, porra, se a árvore da vida não tá dando certo pra mim, é porque provavelmente eu estou na árvore da morte. Então, ele pegou uma listagem com alguns daimons, ou demônios, ou gênios, e ele foi procurando aspectos que fossem o contrário da árvore da vida. Então, se esse daqui é justiça, vamos botar que esse aqui é corrupção. E aí ele foi lá e criou, né, tipo, um plágio da árvore da vida e chamou de árvore quilipótica. Lembrando que quilipa ou quilipote, né, simboliza casca vazia ou algo cascão que as pessoas chamavam lá nos anos 2000. É algo totalmente inútil, entendeu? Então você nem pode considerar um daimon como um quilipote, porque um daimon ele ainda tem uma certa utilidade, eles têm uma história. As pessoas esquecem disso. Que os daimons, boa parte dos daimons que a gente tem, eles não vieram de forma mágica, tipo a Cabala, 10 Mandamentos, etc. Eles vieram de culturas, eles vieram, tipo, e foram demonizados pelo cristianismo ou pelo catolicismo. Então, às vezes, você pega aí uma entidade que eles foram lá e colocaram ele com um puta capetão, quando, na verdade, ele era uma entidade adorada porque ela plantava feijões, sacou? Então a falta de estudo e de sabedoria das pessoas, que perpetuou durante séculos, acabou transformando algumas entidades em demônios. A gente sabe disso, qualquer estudante de ocultismo com meio cérebro para de acreditar nesses grimórios fáceis. Qualquer grimório que vai ter uma descrição sobre um daimon, que a descrição não tem nenhuma página, você tem certeza que é um grimório preguiçoso. O cara ele simplesmente foi lá, escreveu o que quis, saca? Inventou o que quis, o que é um grande erro, e as pessoas simplesmente consumiram porque hoje em dia as coisas são assim. Quanto mais curto, quanto mais rápido, quanto mais raso um material, mais ele vende. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o estudo sobre os daimons da Goetia, eu vou chamar de espírito, né? Eu chamo de espírito. Sobre os espíritos da Goetia, eu reparei que o estudo era muito mais histórico e social do que mágico em si, né? Então eu via que eu poderia escrever 3, 4, 5, 10 páginas sobre um daimon da Goetia. E aí eu ia ver a descrição desses demônios nos grimórios no geral e eram dois parágrafos no máximo. Então eu percebi que o bagulho era mal feito, era feito com as coxas, saca? E por conta disso a gente teve tantas ramificações da Goetia tão vagabundas e tão fracas como a gente tem hoje em dia. Quando a gente fala aí sobre a Goetia luciferiana, quando a gente tem a Goetia patchworking, quando a gente tem a Goetia como uma ferramenta muito rasa e muito mais fraca do que ela já era, porque ela nunca foi uma ferramenta muito potente, certo? Então o que rola? Eles foram e colocaram esses caras numa árvore quilipótica, inventaram uma árvore quilipótica que tem não sei quantos demônios, cara, muito demônio, mas é demônio pra caralho.
Tem demônio até da fofoca lá, pra vocês terem noção. Lançaram um livro, a galera trevosa comprou, e aí perpetuou-se a ideia de que existe mesmo uma árvore clipótica. Pula fora, essa porra não existe, certo? É só uma modinha que tentou colar, mas não vendeu tanto. A cabala em si vendeu mais, sabe? Então o que rola? Já estamos batendo os nossos 10 minutos. Reparem que nesse podcast eu não falei muito sobre as matérias, eu puxei um pouco mais pro lado da cabala em si, porque é o que está sendo citado lá na Imperium Fortuna. Lá está sendo citado como aula, né? Lá eles estão realmente explicando os detalhes dos chakras, dos bonitinhos, dos horários, das cores, das anomalias e de todas as coisas realmente importantes. Na Atos a gente está falando um pouco mais sobre visões do que a alma. E como eu disse, a gente não tem muito uma certeza absoluta. Então eu não vou chegar aqui e ficar cagando regra falando, viu, isso aqui é errado, alma é isso, alma é aquilo, só tem aquilo. Não adianta. Cada um vai ter que aprender com a sua vivência, certo? Tentando não ser tão idiota, porque a gente não aguenta mais de tanta gente idiota. Então, por hoje é só. Lembre-se sempre, galera, a gente tem um portal Imperium Fortuna e a gente tem a Atos Negros. A gente tem o nosso Apoia-se, a gente tem o Pix para quem quiser, ajudar a gente. Nós temos o projeto de criar o aplicativo para poder unir esses dois sites num lugar só num aplicativo que vocês vão usar no celular de vocês. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer um monte de coisa. Então quem puder apoiar, apoia. É baratinho, cara, vai de R$2 a R$20. A gente não quer nem mais do que isso, nem menos do que isso, porque eu acho que nem tem como ser menos. Mas qualquer trocado que vocês puderem, certo, vai ser ótimo. A gente tem que comprar material para fazer live, para fazer entrevista que a gente já está querendo fazer. E por conta disso, a gente criou o Apoia-se e o Pix. Quem não puder ajudar, ajuda de outra forma. Compartilha o nosso material, certo? Comenta lá no Facebook, a gente posta bastante no Facebook. Indica para amigos, a gente está com 3 grupos agora. A gente está com o Império, com a Atos e com a Goethe de Shlomo, certo? Então compartilha o nosso material e traz mais gente, porque a gente pretende crescer o dobro agora nesse novo ano que vai começar, certo? Então galera, por hoje é só, até a próxima, Fortuna!